Vamos entrar agora para a reflexão na palavra de Deus. É o momento mais especial da noite. É o momento mais especial da noite. Essa mensagem, eu durante muito tempo, tenho refletido sobre essa mensagem que será ministrada nessa noite. E eu quero pedir de coração para que cada um de vocês prestem muita atenção, porque essa informação aqui, em apenas um único versículo, ela vai trazer uma reflexão profunda de por que nós às vezes sofremos, porque nós não queremos abrir mão. E através dessa mensagem eu tenho certeza que o Senhor irá falar com muitos nessa noite. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Maravilhoso Deus e Senhor, amado de minha alma, vem agora, Senhor, abrir as nossas mentes e razões, para que possamos entender e compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Ah, Senhor, nós temos que tirar as sobrecargas das nossas costas, Pai. Nós temos que nos desvencilhar de muitas coisas para podermos seguir em fé e amor. Em nome de Jesus, amém. Amados amigos e irmãos, existem momentos na nossa vida que nós temos que fazer escolhas muito difíceis. Nós temos que abrir mão. É por isso que o tema dessa mensagem é: deixe ir embora. Nós precisamos entender que muitas coisas e pessoas nós temos que abrir mão e não olhar para trás. Meus irmãos, nós fomos criados para poder lidar com os sentimentos de uma maneira muito infantil. Essa é a realidade. Nós somos muito infantis porque nós somos românticos. Nós, quando vamos conhecer alguém, somos extremamente românticos, porque nós julgamos que aquele relacionamento ao qual nós estamos iniciando, ele será para sempre. E a gente fica colocando projetos e planos em pessoas. E você começa, e nós começamos a fundamentar a nossa vida e existência nessas pessoas. E como nós romantizamos esse relacionamento, a gente faz de tudo por ele. Às vezes abrimos mão da nossa família, dos nossos filhos, para se envolver com um homem canalha, que irá fazer sofrer durante anos e anos. Ou ao contrário também, muitos homens que abrem mão do seu emprego, da sua família, para se aventurar com a amante. Mas nós temos que entender que para nós rompermos e alcançarmos e sacarmos os propósitos de Deus na nossa vida, nós temos que abrir mão de muitas sobrecargas, de muitas pessoas, de muitas coisas que estão atrapalhando e estorvando que a gente vai seguir em frente. Os obstáculos que estão na nossa frente são muitos. São pessoas, trabalhos, empresa. Nós valorizamos demais muitas coisas as quais nós deveríamos extirpar da nossa vida.
E é por isso que eu digo que nós precisamos deixar ir embora muitos traumas. Nós temos que deixar ir embora muitas pessoas que andam conosco. Deixar ir embora é às vezes uma chave para poder seguir o propósito de Deus. E usando esse texto que nós acabamos de ler, 1 João 2,19, nós podemos refletir sobre a importância de discernir o que é que Deus quer ou não quer para nós. Vamos refletir aqui em 4 pontos principais, 4 pontos nesse texto, que será suficiente para que nós possamos abrir a nossa mente e talvez sair daqui uma outra pessoa. O primeiro ponto é que nós temos que ter discernimento de quem fica e de quem vai embora da nossa vida. Prestem atenção, temos que ter discernimento daqueles que ficam e daqueles que deverão ir embora da nossa vida. Um certo homem, ele plantou uma videira lá no seu quintal e começou a cuidar dessa videira, dessa planta. Ele cuidava diariamente dela, podando, regando, colocando fertilizantes, tirando alguns ramos. Mas por mais que ele cuidava dessa videira, ela não produzia frutos. Ele poda, ele faz de tudo, mas ele vê um momento que todo esse seu esforço está sendo desnecessário e inútil, porque ela não está dando fruto. Ele começa então a podar e tirar alguns galhos dela. Aquela videira que era tão frondosa e cheia de galhos, ficou, parece que raquítica, miúda. E depois de algum tempo, aquela videira começou a produzir muitos e muitos frutos. Na nossa vida é muito semelhante. Existem pessoas e situações que nós temos que tirar da nossa vida, para que a gente possa dar bons frutos. Porque parece que essas coisas e pessoas estão agindo como um verme, um animal, um sanguessuga, que sugam as nossas energias, sugam o nosso tempo, sugam o nosso dinheiro, sugam principalmente a nossa paz. E se há alguma coisa que tira a sua paz, não há nada mais caro do que ter paz. Existem pessoas tão tóxicas, tão traumáticas, que elas conseguem tirar a nossa paz diariamente. Manda um áudio no WhatsApp com desaforos. Você já foi lá ver mamãe? Você sabe como que é? É a sua vez de cuidar dela. Por que você não foi? Já falei para você, a minha vez foi ontem. É parecido ou não é com a nossa vida? Pessoas que nos afrontam diariamente, tirando a nossa paz. O seu filho, olha lá como que seu filho é. Você já viu? Você tem que levar ele para fazer um exame. Talvez ele seja autista. Talvez ele tenha algum problema. Pessoas tóxicas, sabe? Que elas dão dicas e conselhos que nós não pedimos. Esse tipo de pessoa é uma pessoa ideal para você mandar sair da sua vida. Deixe ir embora. Deixe ir embora. Mas nós olhamos para essas pessoas que nós mandamos ou permitimos ir embora como vilões, e às vezes não são vilões não, porque muitas das vezes somos nós que somos vilões na vida delas, e
nós precisamos seguir a nossa vida e eles seguirem também a vida dele. Lá no livro de Ruth, capítulo 1, nós lemos uma linda história, apesar de começar muito dramática. É a história de Ruth. Na verdade, conta a história, primeiro, de uma família, de um homem chamado Abimeleque e Noemi. Eles passam por muita fome lá na sua terra, em Belém. E eles mudam para outro país, lá em Moabe, para poder ter melhores recursos, muito semelhante com os venezuelanos hoje aqui no Brasil. Chegando em Moabe, os seus filhos encontraram duas moças lindas e casaram com elas, uma chamada Ruth e a outra chamada Orfa. Alguma coisa ruim aconteceu em Moabe e a Bíblia não diz, a história não diz. O sacerdote daquela família, o chefe daquela família, ele morreu. Coincidentemente, os seus 2 filhos também morreram. Então os homens da família morreram e ficaram somente as mulheres, as viúvas. E numa sociedade tão machista e autoritária, a mulher, ela não tinha valor. A cultura daquele povo falava que aquelas viúvas só poderiam casar com alguém da família, ou seja, um outro irmão, mas não tinha mais filhos. A Noemi, desesperada, fala assim para as 2 noras, Ruth e Orfa: vocês estão liberadas, podem ir embora. Vocês são jovens, vocês têm uma vida pela frente, vocês precisam gerar filhos, vocês têm muito ainda pela frente. Eu já sou velha, eu não consigo encontrar alguém para poder engravidar e você casar, porque não vai dar tempo. Vamos ser mais simples, vocês podem ir embora. E uma daquelas noras, chamada Orfa, ela olhou para sua sogra e falou: sogrinha, me desculpe, mas eu vou embora mesmo. E a Orfa retornou para Moabe. Nunca mais ouvimos falar dessa mulher na história de Ruth. Mas o que eu quero pontuar aqui é que cada uma dessas mulheres seguiram o seu caminho. Ruth e Noemi seguiram juntas. A Orfa seguiu separadamente. Não é porque a Orfa preferiu ficar na sua terra que ela é uma vilã dessa história. Claro que não. Ela simplesmente quis seguir o seu caminho. E assim é na nossa vida. Nós temos que entender isso e parar de romantizar que nós temos que ter todas as pessoas ao nosso lado. Nós não precisamos ter um aglomerado de pessoas. Eu preciso ser bem visto, bem quisto por tudo e por todos. Nós não precisamos. E aquelas 2 mulheres, elas partiram e retornaram para a terra de Noemi. E você vai ver na história de Ruth uma história linda, de que ela encontra o grande amor da sua vida, um homem rico, poderoso e sensato. Encontra aquelas 2 mulheres, cuida dela. Meus irmãos, minhas irmãs que aqui estão, nem tudo está perdido. Pastor, aquele homem, o pai dos meus filhos, me abandonou. Nem tudo está perdido. Ninguém morre. Não encontrei ninguém que morreu devido a estar separada do marido. Ninguém morre de solidão, não. Nós seguimos a nossa vida. E aquele homem que às vezes é um mau caráter, sim, ele não é o nosso inimigo, ele não é o seu inimigo. Ele simplesmente escolheu viver longe de você. Deixe ir embora, não insista. Deixe ir embora.
Isso aconteceu na história de Ruth e acontece na nossa vida também. Nós temos que permitir as pessoas irem embora. Irmãos, vocês estão vendo aqui na minha mão esse microfone. Para que ele permaneça aqui onde eu quiser, eu tenho que segurá-lo, estar com o pulso firme. Se eu abrir a mão e esse microfone permanecer na minha mão, um milagre. É só um milagre para que ele permaneça. O que eu quero que vocês entendam é que nós não devemos fechar, obrigar que a pessoa fique conosco. Nós não podemos obrigar. Deixe ir embora. Pastor, mas eu vou morrer. Você não vai morrer. Eu vou morrer de paixão. Você não vai, porque até hoje não existe ninguém que morreu. Coitada, o que foi o velório aí? O que aconteceu? Ela morreu de paixão, gente. Nossa, o marido abandonou ela com os filhos, ela morreu de paixão. Não tem essa mulher. Você vai seguir a sua vida. E saiba de uma coisa, você vai seguir em paz e você vai seguir bem. Talvez Deus tenha um Boaz, que é esse homem rico, poderoso que eu falei, se chama Boaz. Às vezes Deus tem um Boaz de Deus, que aquele é um homem de Deus, esperando. Mas você quer fechar, você quer segurar. Isso não é só para marido e mulher, não. São amigos e relacionamentos. Olha, foi meu aniversário, a minha amiga não mandou mensagem para mim. Não, eu estou aqui esperando. Até agora ela não mandou. Gente, ela não te quer. Será que você não conseguiu entender isso? Que você não é tão queridinho assim por tudo e por todos. O WhatsApp é uma ferramenta poderosíssima. Nós respondemos as mensagens de acordo com prioridades. Porque quando você está num grau de prioridade, é assim que acontece. Quando a minha esposa manda uma mensagem para mim, eu respondo imediatamente. Sabe por quê? Porque ela é a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Ela manda uma mensagem para mim, na hora eu respondo. Mas quando aquele banco pan-americano manda, eu faço de conta que nem vi a mensagem. Assim acontece na sua vida. Existem pessoas que não querem, não têm prazer de que você esteja ao seu lado, mas você tem que entender que chegou a hora de você deixar ir embora. Vamos ter novas amizades, abrir a possibilidade de termos novos ciclos. Nós ficamos a vida inteira presos em ciclos que nos machucam. Ficamos presos em relacionamentos que nos corroem. Ficamos presos em empregos que nós não queremos. Deixe ir embora. A partir desse texto que nós lemos, nós entendemos que nem todos os que caminham conosco hoje fazem parte do nosso destino. Algumas pessoas, por mais que nós queiramos segurar, elas precisam ir embora. O que precisamos entender entre o que Deus trouxe para ficar e aqueles que Deus está falando para deixar ir embora. Temos que ter uma inteligência emocional para saber quem deve ficar na minha vida e aqueles que precisam urgentemente sair da minha vida. Não se trata de desistir das pessoas, pelo amor de Deus, não. Não se trata de desistir dos relacionamentos, mas confiar de que Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes, para que nós possamos avançar, assim aconteceu com Noemi e Ruth, precisamos permitir que a órfã saia, vá embora da minha vida.
órfã precisa ser removida da minha vida. Caso vocês não saibam, meus irmãos, as pessoas mudam. As pessoas mudam, e como que nós podemos nos entregar todo o nosso destino nas mãos de alguém que pode amanhã mudar de ideia? Que loucura é essa? Hoje um pacto de amor eterno, amanhã no motel com o amante. Como que você pode entregar o futuro e o destino da sua vida a alguém que muda de ideia constantemente? E eu não estou falando aqui que nós não vamos agora confiar em ninguém, no nosso cônjuge. Não, vocês entendem. É que para pessoas que nós precisamos mandar ir embora, nós mandamos ir embora e não olhamos para trás. Pessoas que precisam ir embora urgentemente da nossa vida. Nós não podemos deixar que o nosso destino fique preso nas mãos de pessoas que podem nos deixar. Seria um cárcere obrigar alguém a viver amarrado em você. Imagine só, meu irmão, aquele homem que fala assim para a mulher: mulher, se você largar de mim, eu vou te matar. Se você largar de mim, eu vou suicidar, eu vou matar as crianças, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Imagine a vida e o psicológico dessa mulher, ter que deitar com um homem desse todos os dias. Isso é um cárcere. Isso é uma prisão emocional. Isso é uma manipulação psicológica. Nós devemos entender que existem pessoas que nós devemos obrigatoriamente deixar ir embora. Ah, meu irmão, se ela não quer estar do seu lado, tudo bem. Tem amor próprio, deixe ir embora. Se ele não quer ficar do seu lado, tudo bem. Tem amor próprio, deixe ir embora, não insista. Órfã abandonou a sua sogra, não é porque ela era uma péssima pessoa, não. Órfã tinha um projeto completamente diferente do projeto de Noemi e Ruth. Simples assim. Nem todos aqueles que te abandonam é porque eles não prestam, não. Vamos ser honestos e deixarmos de ser infantis. Vamos. As pessoas que nos deixam não é porque elas são más, não. É porque elas querem distância de você, e você tem que entender isso. Deixe ir embora, não insiste que fica, não. Porque se essa pessoa ficar na sua vida, irá atrapalhar e estorvar os planos e projetos de Deus para você. O segundo ponto é que o desapego é um ato de fé. Desapegar de pessoas, de locais, é um ato de fé. Uma mulher perdeu o seu emprego. Ela ficou completamente devastada. Entrou numa crise existencial, numa depressão, e ela orava a Deus e pedia: Senhor, restaura o meu emprego, Senhor. Oh Pai, eu estou aqui passando necessidade, voltei para a casa de mamãe com as crianças. Pai, eu preciso voltar para o emprego. E ela não retornou para o emprego. Deus não permitiu que ela voltasse para o emprego. Mas naquela angústia, porque ela tinha perdido o emprego, ela começou agora a fazer e encontrar novas oportunidades. E ela começou a vender uma coisa aqui, teve um network ali, e começou a encontrar pessoas, produtos, viajou, conseguiu um produto bom, começou a revender, e vai aqui, começou a ganhar muito mais do que ela ganhava naquele emprego que ela tanto pedia a Deus para permanecer. Meus irmãos, Deus quer dar uma bênção muito grande para você, muito maior do que essa que você está choramingando. Deus quer dar um relacionamento para você muito melhor do que aquela pessoa, aquele mau caráter, aquele vizinho,
aquele cunhado mala que emprestou dinheiro e não devolveu. Deus quer dar pessoas para poder estar do seu lado, pessoas boas e honestas, e você fica chorando, me engano. Não, tá bom, eu vou perdoar aquele R$1.000 que você me emprestou e gastou tudo com droga, tá bom. E aí, gente, fica naquele ciclo vicioso de pessoas tendenciosas que só querem machucar, só querem nos oprimir e manipular, e você não consegue nunca se desfazer disso. Nós temos que aprender a desapegar de pessoas e lugares. Precisamos de sair de lugares que não quer a nossa presença. Amiga, você viu o que ela falou? Então, falou: se você aparecer lá, pois eu vou aparecer lá só de pirraça, eu vou colocar o meu melhor vestido e vou lá causar todo mundo. Você não precisa disso. Agora ela vai ver, eu vou mandar uma indireta lá no Instagram. Olha só, para aquelas que falaram que iria sofrer, ai Deus, eu tenho tantas bênçãos. Você não precisa disso. Se humilhar por atenção de pessoas que não dão a mínima para você. Que coisa absurda. Nós temos que aprender a desapegar das coisas, de empregos. Meu irmão, eu e a minha esposa, ela na verdade tinha uma empresa, e nós passávamos o pão que o diabo amassou. Dívidas, boletos, muitos clientes. Você recebia dinheiro, pagava conta, e era um absurdo. Era um absurdo. Eu vejo um empreendedor, hoje eu vejo o nosso irmão Manuel, mecânico. A pessoa, para manter as portas abertas, ele tem que ser um Sherlock Holmes, tem que ser muito bom. Eu não consegui, irmão, eu não consegui. Mas a partir do momento que nós conversamos, eu e ela, devido ao nosso filho, a gente olhou para o nosso filho e vimos que nós estávamos deixando ele de lado. Falamos: vamos fazer o seguinte, vamos fechar a porta dessa empresa. Ah, mas vai diminuir a nossa renda, como que vai ficar isso? Nós vamos desapegar. Foi a melhor opção que nós tivemos na nossa vida. E eu não estou apoiando aqui que você feche a sua empresa, pelo amor de Deus, não é isso. É que existem coisas que tiram a nossa paz, e nós temos que ser honestos o suficiente, maduros, para entender que precisa sair da nossa vida. Deixe ir embora, mesmo que custe dinheiro, porque muito mais caro é a nossa paz. Muitas pessoas perderam o emprego na pandemia, mas encontraram através do delivery uma oportunidade de emprego. Deus cria situações para poder tirar muitas pessoas do calabouço. Não é fácil, porque muitas vezes nós estamos apegados àquela zona de conforto. No entanto, para poder desapegar é um ato de fé. Todos os pais que aqui estão, todos sabem que um dia você vai ter que deixar o seu filho ir embora. Todos nós sabemos disso. Por mais doloroso que seja, parece que só pensar nisso, principalmente aqueles que têm filhos pequenos: ai não, o Lourenço vai ter que ir. Vai, minha irmã, ele vai te trocar por uma mulher que ele vai amar, às vezes muito mais. Nós temos que entender que nós vamos ter que desapegar de pessoas. Para aquelas mães que falam assim: não, eu não vou desapegar de jeito nenhum, eu vou colocar aqui embaixo, irmão, esse filho vai ser um banana. Nenhuma mulher vai querer esse homem que você fica segurando e não quer desapegar. Não, o menino está com 16 anos, não, ele não vai para o menor aprendiz, eu pago para ele estudar no Sim, eu vou fazer faxina para ele ir para o Sim, para o Isaac Newton. E vai 17 anos, não, ele não vai fazer isso. 18 anos, não, ele não vai trabalhar no atacadão de jeito nenhum, passar aquelas humilhação, ele não vai. 19 anos, não, ele vai para a faculdade, eu vou fazer faxina. Meu filho, fica aí que eu vou fazer faxina, vou fazer aquilo. E você fica segurando aquele guri, segurando aquele traste, e ele vai ficando com 20 anos de idade, vai começando a usar droga, porque ele tem uma mãe boba
que fica segurando ele, não quer desapegar de jeito nenhum. Esse menino vai ser uma bomba e um problema lá pra gente na segurança pública. Vai ser um menino que não vai entender de nada na vida, porque nunca passou por nenhuma dificuldade. E às vezes os pais que são responsáveis, sim. Ah, o pai não é responsável, porque você é responsável sim. Fica passando mão na cabeça do menino, mão na cabeça da menina. Tá vendo a menina manipuladora, fofoqueirazinha, gosta de intrometer nas conversas alheias, e você fica passando mão. Uma hora você vai ter que desapegar dessa menina. Essa menina aí vai ser aquela narcisista que nenhum homem vai querer. Mas nós vamos ter que deixar os nossos filhos irem embora. Essa semana fomos chamados para poder ir numa residência, tentativa de suicídio. Uma jovem de 30 anos de idade tentou dar cabo à sua vida. Tomou mais de 50 comprimidos de medicação de tarja preta, que é muito forte. Quando ligou, chegamos lá com a guarnição, eu vi aquela menina desnuda numa cama, vomitada, e eu olhei para ela e falei: que menina bonita, 30 anos de idade. Essa menina não tem namorado não, é por causa de homem. Ele falou: eu vou contar a história dela para você. A mãe, tá? A mãe. Essa menina aqui é um problema. Ela é um problema. A tia bem ao lado chegou e falou: essa menina é narcisista do 3º grau. Eu falei: existe isso? Para mim narcisismo é narcisismo. Isso daqui é narcisista número 3, tal. Ela é extremamente manipuladora. Ela passou por 6 psiquiatras. Todos os psiquiatras entraram com medida protetiva, porque ela começou a perseguir o psiquiatra, a família do psiquiatra. Ela não dá bem com nenhum homem, ela nunca namorou. Isso aí é o reflexo daquelas mães que não querem desapegar. Eu não perguntei, não fui nem a fundo sobre a vida delas. Eu falei: ela, sua filha é única? Ela falou: minha filha é única. Uma menina muito bonita, com 30 anos de idade, nunca namorou, porque nenhum homem consegue ficar com uma mulher tão problemática assim do seu lado. Isso acontece quando você não quer deixar ir embora. Vai chegar o momento, e eu converso sempre com meu filho, ele vai fazer 16 anos. Eu falo: Caleb, eu estou curtindo com você os últimos momentos. É doloroso, eu sei que você vai embora, mas eu não posso te segurar. Eu não posso. Inclusive, eu quero que você vá. Eu amo meus filhos acima de tudo. Eu dou a minha vida 1000 vezes por ele, mas eu tenho que deixar ele ir embora. E eu educo, crio ele para que ele seja um homem forte nessa sociedade. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas extremamente frágeis. Pessoas frágeis, não conseguem ouvir um não. Deixe ir, deixe ir. Quando nós confiamos em Deus o suficiente para poder soltar, sabe, Deus abre novas portas que talvez a gente nunca imaginava. Assim como a mulher da história, na questão do seu emprego, assim também é com os nossos filhos. Abrirá novas oportunidades. E quem é avó aqui, avô, sabe muito bem disso. É uma benção. E eu não vejo a hora de eu ver o meu filho chegando de carro com a esposa dele, com os netinhos lá em casa. Um homem de valor, um homem que consegue botar a banca.
Não é aquele menininho que papai teve que comprar carrinho para ele. Não. Deixe ir. Deixe ir embora. Terceiro ponto. A resistência em não desistir do propósito. Um jovem atleta, ele sonhava em vencer uma grande maratona. E no seu treino, muitas vezes, ele sentia muitas dores, desânimo, vontade de desistir. Mas ele pensava que ele precisava completar aquela maratona. Então, independente da chuva, das dores e do desânimo, ele continuava treinando. E o que aconteceu? Ele conseguiu cumprir a maratona. E assim como um atleta, Deus ele nos chama para deixar de lado aquilo que nos atrapalha, as dores e os desânimos. A gente tem que vir buscar a Deus mesmo quando nós não estamos com vontade. Deixa de lado o desânimo, dores. Ah, não. Quantas pessoas, meus irmãos, estão vindo na igreja graças à vida de um amigo, de um parente que falou: vamos lá na igreja comigo. Começou a visitar a igreja, começou a vir na igreja. Que bom. Às vezes passa em casa, dá uma carona, vem para a igreja. Que bom. Mas por alguma circunstância no meio da caminhada, esse amigo desiste da igreja. Ah, não estou mais afim. E aí, o que você faz? Ah, também não vou mais. Estou sem carona e sem companhia. São os problemas pequenininhos que surgem. E isso é uma história real, viu? A pessoa deixa de servir a Deus por causa de uma falta de uma carona. Não existe mais Uber e coletivo, mas não existe mocotó móvel. Você não consegue servir a Deus com a sua própria vontade. Se você está na igreja procurando a Deus por causa de pessoas, você irá para o inferno. Somente a cruz faz com que nós venhamos e busquemos a Deus todos os dias. É devido à cruz. Os desânimos eles acontecem. Pastor, você desanima também? Muitas vezes desanimamos, mas nós continuamos firmes, assim como esse atleta. Encerrando, a fidelidade de Deus ao final da jornada. Um certo homem muito idoso, olhando para a sua vida, ele viu muitos momentos dela e pensou que tudo estava perdido. Ele viu amigos partirem, empregos acabarem, sonhos serem abandonados. Mas ao longo da sua vida, ele percebeu que Deus esteve com ele fiel em todos os tempos. No fim, ele entendeu que cada perda que ele teve, amigos, empregos, dinheiro, preparou para algo muito maior. Aquelas perdas que nós temos são didáticas para que possamos aprender. Ou não? Olha aí aqueles que jogaram, investiram no Tigrinho, aqueles que investiram em Telex Free, Bebom e essas pirâmides a mais, perderam dinheiro e nunca mais vão investir o seu dinheiro nessas coisas. Lá no livro de Samuel, capítulo 12, conta a história de Davi quando ele recebe uma sentença de Deus. Deus usa o profeta Natã para ir lá até Davi e falar assim: Davi, essa criança que está na barriga de Batseba, ele vai nascer, mas ele vai morrer. Davi, ele conspirou contra um homem chamado Urias, deitou com a sua mulher Batseba, engravidou essa mulher, fez de tudo para que o Urias pudesse vir e deitasse com a sua mulher e falasse: ó, o filho é seu, não é meu. Mas deu errado nesse plano maléfico dele, e ele não teve outra coisa a não ser
colocaram Urias no fronte de guerra. Urias morreu. Ele assassinou um cara para poder ficar com a sua mulher. Ele ficou com a mulher de Urias, chamada Batseba, e ela engravidou, claro, e deu à luz a um menino, e esse menino ficou muito ruim. Durante 7 dias, Davi implorava a Deus: ó Senhor, salve o meu filho, salve o meu filho, salve o meu filho. Mas ocorreu que mesmo assim a criança morreu. 2 Samuel capítulo 12, versículo 19 em seguinte, diz assim: Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Aí falaram: sim, morreu. Então Davi levantou-se do chão, olha só, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou a Deus. E voltando ao palácio, pediu para que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que você age assim? Enquanto a criança estava viva, você estava jejuando, mas agora que a criança está morta, levanta e come. E Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Porém eu pensava: quem sabe talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Não, eu irei até ela, mas ela não poderá voltar até mim. Meus irmãos, João, ele nos lembra que o que não é de Deus vai embora, mas o que é dele permanece. Às vezes, meus irmãos, mesmo nesse momento de luto, há necessidade de nós deixarmos ir embora. Davi perdeu o seu filho, ele jejuou para que aquele menino pudesse voltar, que aquele menino pudesse curar, mas não, ele morreu. Então Davi viu que essa era a vontade de Deus e deixou ir embora e atravessou o luto em felicidade, porque Deus estava cumprindo a sua vontade. Deixar ir embora às vezes pode parecer doloroso, mas na verdade é um convite para que nós possamos experimentar a plenitude da fidelidade de Deus. Quando nós olhamos para trás, a gente vai ver que cada perda que nós tivemos, inclusive alguns entes queridos, foi para que Deus pudesse direcionar para algo muito maior que Ele nos preparou. Como assim, pastor? Nós perdemos a nossa mãe e mesmo assim achar normal? A minha mãe, ela faleceu de uma doença neurodegenerativa. E durante muito tempo nós orávamos para que Deus pudesse curá-la. Uma doença incurável. E quando ela já estava no final da sua vida, nós começamos a orar para Deus levar embora logo, porque aquele sofrimento nos angustiava muito. E as pessoas que a conheceram naquela alegria, espontaneidade e trabalho, vigor, já não a conheciam mais. Uma senhora debilitada numa cadeira de rodas. Então nós mudamos a nossa oração e começamos a pedir para que Deus levasse ela embora. Então quando ela deu o último suspiro, nós nos alegramos em Senhor, em saber que Ele estava cumprindo a sua vontade. É doído, é doloroso atravessarmos o luto, mas é necessário para que nós possamos fortalecermos em Deus e triunfarmos na fidelidade dEle. Aprendemos que devemos deixar ir embora. E aquelas pessoas, muitas delas que nós deixamos ir embora, elas não são nossos inimigos.
Longe disso. Elas são um exemplo para que nós possamos crer e ter mais fidelidade em Deus, que Ele quer algo muito maior para cada um de nós. Deixar ir embora às vezes é doloroso, mas é necessário. Nós sabemos dos nossos filhos. Que a gente saia essa noite daqui sabendo que nem todos que vão embora da nossa vida é porque são vilões e maldosos. Não. É porque há a necessidade de nós às vezes andarmos sozinhos. Nós precisamos também nos alegrar na solidão e não ficarmos angustiados com ela. Precisamos ter tempos e momentos de reflexão, e para que esse tempo possa ser real na nossa vida, nós temos que mandar muitas pessoas irem embora. Curva a sua cabeça.